Através do livro de Apocalipse, Deus tem revelado os seus planos à sua igreja. Este livro, escrito pelo apóstolo João, é uma das revelações mais impactantes sobre os eventos que precederão o fim dos tempos. Entre essas profecias, encontramos a abertura dos 7 selos, que falam de tempos que desencadearão juízos sobre a terra. Nesse estudo, vamos nos aproximar sobre o significado do 4º selo, descrito em Apocalipse capítulo 6, versículos 6 e 7. O texto diz assim: "E tendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, fome, peste e com as feras da terra." Bem, esses selos compreendem o período que vai desde o início da Era da Igreja até a ira do Cordeiro. Esse 4º animal é um dos 4 seres viventes que estão diante do trono de Deus. Esses 4 seres viventes prestam a Deus um serviço de observação ininterrupta. Eles proclamam todos os dias: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando lemos Apocalipse capítulo 4, vemos que esses seres possuem 6 asas. Todos aqueles que guardam o trono de Deus precisam de uma certa capacitação para que os seus pés, o seu corpo e a sua cabeça sejam protegidos por causa da santidade de Deus. A glória divina é tão intensa que eles não conseguem suportá-la sem essa proteção. E o texto continua dizendo que o corpo desses 4 seres viventes é coberto de olhos, tanto por dentro quanto por fora, o que simboliza a onisciência de Deus e sua observação constante. Os 4 seres viventes, eles representam as 4 faces de Cristo. Em especial, esse 4º ser vivente, ele é semelhante a uma águia em pleno voo, o que simboliza a sabedoria divina. Dessa forma, Cristo é a manifestação suprema da sabedoria de Deus, o ser divino que desceu dos céus à terra. Além disso, esse também faz referência a um dos 4 evangelhos, o Evangelho de João, escrito em grego e direcionado à igreja. O 4º ser vivente desempenha um papel crucial na visão de João, instruindo e chamando sua atenção para aquilo que ele deveria contemplar. Quando João contemplou a visão, viu um cavalo amarelo e sobre ele estava um cavaleiro chamado Morte. Logo atrás, segue o inferno. Essa passagem revela que a morte executa o seu golpe, enquanto o inferno recolhe aqueles que perecem. A esse cavaleiro foi dado a autoridade para ceifar a 4ª parte da humanidade. Mas de que forma isso aconteceria? Bem, em primeiro lugar, através da espada. A espada simboliza a violência e também o uso de armamentos durante toda a história, desde as espadas antigas até as modernas, que são as armas nucleares e químicas, capazes de provocar destruição em massa. E depois, em segundo lugar, a fome, que surge em períodos de grandes calamidades, tanto em nível nacional quanto em global, que pode ser agravado através de governos corruptos, onde os líderes vivem em conforto, enquanto os pobres, vulneráveis e miseráveis sofrem as consequências e pagam o preço. Depois, através da peste, em terceiro lugar, que se refere a epidemias e pandemias que assolaram a humanidade ao longo da história, como a gripe espanhola, a peste negra, a febre amarela, o tifo, resultando na morte de incontáveis pessoas desde o início da Era da Igreja até os dias atuais. Quarto lugar, as feras da terra. Pois é, as feras representam os animais selvagens que, em determinado momento, se tornarão uma ameaça incontrolável para os seres humanos, atacando-os e causando mais mortes. Tudo isso estará sob o domínio desse cavalo e desse cavaleiro amarelo. Mas por que esse juízo é emitido sobre a terra? Precisamos ler no Antigo Testamento, Ezequiel, capítulo 14. Nós vemos nesse texto que esses mesmos 4 juízos foram anunciados contra os idólatras, especificamente sobre Jerusalém.
O povo de Deus havia se desviado e seguido a idolatria das nações, apostatando da fé e se curvando diante de falsos ídolos. No versículo 21, diz assim: porque assim diz o Senhor Jeová, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos sobre a terra, a espada, a fome, a peste, as feras, contra Jerusalém, para arrancar dela homens e animais. Vemos aqui que a idolatria foi a razão para a manifestação desses juízos sobre os homens. O julgamento foi para todos aqueles que se inclinaram à idolatria. E aqui trata-se de um nível profundo e global de idolatria, espalhando engano e heresias, e que de alguma forma a igreja vai estar em conformidade com essas práticas na sociedade nesse período de tempo, sendo necessário que esses juízos aconteçam para que os sinceros se manifestem, conforme 1 Coríntios 11:19. Então, nós podemos ter certeza de que esses 4 maus juízos de Deus representam a resposta divina em relação à idolatria, ao ocultismo, à bruxaria, ao satanismo e por aí vai. Diante de tudo que estudamos, fica claro que os juízos descritos no 4º selo não são meros acontecimentos aleatórios, mas expressões da justiça divina sobre um mundo que se entregou à idolatria, à corrupção e à rebeldia contra Deus. A espada, a fome, a peste, as feras da terra são instrumentos que revelam o caráter santo e soberano do Senhor, que não deixará impune aqueles que persistem em rejeitá-lo. A igreja precisa estar vigilante, pois quando a idolatria se fortalece no mundo, abre-se uma porta para que os idólatras tentem influenciar e desviar os servos de Deus. Eles procuram conduzi-los ao pecado por meio de tropeços na fé e da disseminação de todo tipo de heresia. O chamado de Deus é claro em Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu. A Igreja de Cristo não pode se conformar com as trevas desse século. Se hoje já vemos sinais do cumprimento dessas palavras, com guerras, fomes, pandemias e desastres naturais se intensificando, quanto mais devemos estar preparados espiritualmente. O tempo da graça ainda está acessível, mas vai chegar o dia em que a porta se fechará. Então, que possamos buscar o Senhor de todo o coração, vivendo em santidade e proclamando a verdade do Evangelho, para que muitos ainda possam escapar da ira vindoura e encontrar refúgio em Cristo, o único caminho para a vida eterna. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3:22.